Imagina que passaram 1000 anos de paz absoluta, 1000 anos sem guerras, sem crime, sem fome, sem morte, 1000 anos com Jesus Cristo reinando fisicamente na terra com justiça perfeita. E então, num momento que desafia toda a lógica humana, Deus abre o abismo e solta Satanás. Porque o que acontece a seguir vai mudar a tua compreensão da soberania de Deus para sempre. Seja bem-vindo ao Seja Livre. Este canal existe por uma razão: acordar a igreja para os tempos em que vivemos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem uma mensagem para você hoje. Bem, vamos continuar. Antes de mergulharmos nesta revelação, inscreve-te no canal Seja Livre e ativa o sininho para não perderes nenhum destes estudos proféticos que podem transformar a tua eternidade. Estamos a chegar ao episódio mais perturbador e ao mesmo tempo mais glorioso de toda a história da humanidade. Depois do milênio, depois de 1000 anos de reinado perfeito de Jesus Cristo, algo completamente inesperado acontece. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, declara com uma simplicidade que nos deixa sem palavras: quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto do seu cárcere. Uma única frase que contém em si mesma uma das maiores revelações sobre a natureza humana e sobre a soberania absoluta de Deus. Mas por que razão Deus soltaria Satanás depois de 1000 anos de paz perfeita? Esta é a pergunta que ecoa em cada coração que lê esta profecia. A resposta revela algo profundo e perturbador sobre a condição humana. Durante o milênio, nasceram gerações de pessoas que nunca conheceram a guerra, a fome ou a morte. Nunca sentiram a influência direta de Satanás. Viveram sob o reinado físico de Jesus Cristo. E mesmo assim, quando Satanás é solto, Apocalipse 20, versículo 8, revela que ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os congregar para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Pensa no que isto significa. Pessoas que viveram 1000 anos sob o governo perfeito de Jesus Cristo, que nunca sofreram a influência satânica direta, escolherão seguir Satanás quando ele for solto. Isso demonstra algo que a Bíblia ensina desde o princípio. O problema do ser humano não é apenas o ambiente em que vive, não é apenas a influência exterior do mal. O problema está no coração humano que, sem a transformação genuína pelo Espírito de Deus, permanece em rebeldia mesmo nas melhores condições possíveis. E aqui está a ponte direta para os nossos dias. Vivemos numa era em que muitos acreditam que a solução para os problemas da humanidade é política, econômica ou social. Se criarmos as condições certas, se eliminarmos a pobreza, se dermos educação a todos, o ser humano escolherá o bem. Mas o milênio prova definitivamente que isso é uma ilusão. 1000 anos de condições perfeitas não mudaram o coração dos que não foram genuinamente transformados por Deus. Voltando à profecia, Satanás reúne um exército vasto como a areia do mar. Esta é a última e mais desesperada tentativa do inimigo de derrubar o trono de Deus. Apocalipse 20, versículo 9, descreve o que acontece a seguir com uma brevidade que contrasta com a enormidade do evento. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Não houve batalha, não houve negociação, não houve resistência prolongada. O fogo de Deus consumiu instantaneamente o maior exército já reunido na história da humanidade. Satanás, que por milhares de anos enganou nações e destruiu vidas, que sobreviveu ao dilúvio, ao êxodo, à cruz, ao milênio, encontra o seu fim definitivo num único versículo. Esta é a demonstração final e absoluta
absoluta de que nenhuma força no universo pode resistir à soberania de Deus. Continue assistindo, porque o que vem agora é a parte mais importante que a maioria dos cristãos não sabem. É o detalhe que pode fazer toda a diferença na sua vida. Vamos juntos! E então chega o momento mais solene de toda a história cósmica. Apocalipse 20, versículo 10, declara: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O lago de fogo e enxofre não é o inferno temporário, não é o abismo onde esteve preso durante 1000 anos. É o destino final e eterno, o lugar preparado especificamente para o diabo e os seus anjos, como Jesus declarou em Mateus 25, versículo 41. O ser que um dia foi Lúcifer, o anjo da luz, o mais belo e poderoso dos seres criados, que escolheu a rebelião contra Deus, que enganou Eva no jardim, que tentou Jesus no deserto, que perseguiu os santos ao longo de milênios, encontra o seu fim eterno e irreversível. A guerra cósmica que começou no céu com a queda de Lúcifer chega ao seu encerramento definitivo. E com isso, o palco fica preparado para o acto final, o juízo do grande trono branco. Mas antes de chegarmos a esse próximo episódio devastador, precisamos de deixar esta profecia falar diretamente ao nosso coração. A rebelião final revela 3 verdades absolutas que devem transformar a nossa vida hoje. Primeira verdade: o coração humano sem transformação genuína é incurável por circunstâncias externas. As pessoas do milênio tinham tudo e ainda assim escolheram a rebelião. A questão não é o que tens ou não tens, não é onde vives nem em que condições. A questão é: o teu coração foi genuinamente transformado pelo Espírito de Deus? Segunda verdade: a paciência de Deus tem um limite. Durante milênios, Deus suportou a rebelião humana com uma paciência que desafia a compreensão. Mas a rebelião final marca o momento em que a paciência divina chega ao seu fim e o julgamento final é executado sem demora. 2 Pedro 3, versículo 9, declara que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham a arrepender-se. A longanimidade de Deus que ainda hoje experimentas é um convite urgente ao arrependimento, não uma garantia de oportunidades infinitas. Terceira verdade: o destino de Satanás está selado e todos os que escolherem segui-lo partilharão do mesmo fim. Não existe vitória para o lado do inimigo, nunca existiu. Toda a aparente prosperidade do mal neste mundo é temporária e termina no lago de fogo. Cada compromisso com o pecado, cada aliança com os valores das trevas, cada rejeição do senhorio de Jesus Cristo é uma escolha pelo lado que já perdeu definitivamente. A mensagem desta profecia para os nossos dias é urgente e pessoal. Não é suficiente viver nas circunstâncias certas. Não é suficiente crescer numa família cristã, frequentar uma boa igreja ou conhecer a Bíblia intelectualmente. O que determina o teu lugar na eternidade é se o teu coração foi genuinamente transformado por Jesus Cristo. Se a tua fé é uma herança cultural ou uma experiência viva e transformadora. Se o teu relacionamento com Deus é real ou apenas uma forma de religiosidade exterior. A rebelião final é o aviso definitivo de que a oportunidade de escolher tem um prazo. Hoje, enquanto ouves estas palavras, a longanimidade de Deus ainda está ativa na tua vida. A porta da graça ainda está aberta, mas virá o momento em que essa porta se fechará para sempre, tal como se fechou para os
os rebeldes do milênio quando o fogo desceu do céu. Não deixes para amanhã a decisão mais importante da tua vida. Alinha-te completamente com Jesus Cristo hoje. Não a metade, não quando for conveniente, não apenas nos momentos de crise, completamente, radicalmente e irreversivelmente. Porque o Rei que reinou durante 1000 anos com perfeição absoluta é o mesmo Rei que em breve julgará cada alma que existiu. Subscreve o canal Seja Livre, ativa as notificações e partilha este vídeo com alguém que precisa urgentemente de ouvir esta mensagem. No próximo episódio, enfrentaremos o momento mais solene de toda a eternidade, o juízo do grande trono branco. Não percas. A tua eternidade pode depender do que vais descobrir. Se essa mensagem abriu seus olhos, compartilha agora com alguém que precisa ouvir isso. Escreve amém nos comentários e inscreve-se, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais chocante. Que Deus te abençoe.